Te liga, gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo, gauchão de apartamento, com muito orgulho. E esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial batendo um papo comigo aqui no estúdio. Vocês aí de casa acompanhando. Então faz o seguinte, já deixa o teu like, compartilha com os amigos essa prosa que tá muito legal e comenta, deixa teu comentário, tua pergunta aí também, que é sempre muito bem-vinda. Um lembrete que eu quero fazer para vocês. Dia 28 de maio tem o quê? Estreia do meu stand-up Léo Gauchão de Apartamento lá no Teatro da Henrigues em Porto Alegre. Mais informações no site gauchãodeapartamento.com.br. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio para bater um papo comigo, um grande amigo, vamos dizer assim, um pai do Gauchão de Apartamento, um dos pais, né? Um grande amigo, um dos maiores músicos desse Rio Grande do Sul, um cara talentosíssimo. Eu tenho a honra de falar hoje e receber aqui Lincoln Ramos. Mas que tal? Que prazer, Léo. Prazer. Até que enfim deu certo, né? Conseguimos fechar o brick aqui. Conseguimos fechar o brick de estar aqui. Para mim é uma grande honra, uma alegria, uma satisfação estar aqui para tomar esse mate junto contigo, tomar uma água, daqui a pouco um suquinho, né? Alguma coisa assim. Uma caipirinha de morango. Uma caipirinha de morango. E compartilhar de alguns momentos contigo, com os teus seguidores aí, com a moçada que tá sempre ligado aí. Muito obrigado, Lincoln. Pô, eu que fico agradecido e honrado de receber o amigo aqui para bater esse papo, falar da tua história, a gente conversar um pouquinho sobre as músicas, ouvir umas músicas buenas aí também que tu toca, né? Vai tocar algumas para mim aí, né? Pra gente. Então, com a gaita, com certeza. Com a gaita, com certeza. Tia, eu quero começar fazendo um agradecimento rápido aqui para os nossos patrocinadores que patrocinam o nosso Tamo Junto Podcast. O 601 Hubcast é o lugar certo para tu que é empresário, quer se comunicar com os teus clientes, né? Monta um podcast, tá na onda, é um momento agora. Manda um contato direto aí no @Hubcast601, o estúdio aqui onde a gente faz o nosso podcast com toda a estrutura, câmeras aqui de luz, de som, tudo que tu precisar para fazer, e tem atendimento em loco também. A 601 vai na tua empresa. Lá tu quer montar lá numa sala, lá fazer um podcast para te comunicar com o teu cliente, né, ou com os teus colaboradores, a 601 pode te atender. Então manda um direct aí. Temos também a NBK Office. A NBK Office é especialista em cadeiras para escritório, cadeira diretor, cadeira executivo, cadeira presidente. Essas cadeiras todas aqui são da NBK Office e são muito boas. E eles estão com um showroom novo agora na Dona Margarida, aqui em Porto Alegre. Tu tem que ir lá conhecer, que tá especial essa linha nova aí de lançamento que eles estão aí no mercado. Temos também Top In House, móveis e projetos. A Top In House tem 5 lojas em Porto Alegre, região metropolitana, e tem sofá, prateleira, mesa, cadeira, tudo que tu precisa para montar no teu AP ou na tua baia, na tua casa, tu encontra na Top In House. E a Top In House tem 10% de desconto para quem é espectador aqui do nosso programa do Tamo Junto. Rodízio Burger Pô, o primeiro rodízio de hambúrguer do estado do Rio Grande do Sul, é o Rodízio Burger Porto Alegre, mas é o primeiro do estado. Um hambúrguer feito na churrasqueira, servido na mesa, vários sabores, mais de 40 sabores para tu experimentar, levar a nega véia lá para fazer uma presa, né? Levar o maridão lá também para conhecer. Olha, vocês vão curtir. E tem agora em Gravataí também, chegou em Gravataí. Temos também a RJ Dil Ferragens para Móveis. A RJ Dil tem milhares de produtos de ferragem para móveis aqui em Porto Alegre. Tu que é montador de móveis já tá ligado, mas tu que é cliente final, tá precisando de um puxador novo pro teu roupeiro, para tua estante, para tuas prateleiras, umas dobradiças que tá caindo lá, quer comprar uma nova, vai lá na RJ Dil, que com certeza lá tu vai encontrar. E a gente tem a Bairrista Chopp Bagual. A Bairrista Chopp Bagual é um chopp da Salva Cervejaria. E a Bairrista é para quem é bairrista que nem eu, que nem o Lincoln, que quer tomar um chopp puro malte, né? Um chopp Bagual, um chopp bom, leve, que não deixa o cara embuchado, bom para tomar quando tu tá comendo aqueles churras, assim, aí tu toma aquele choppzinho leve, ó, fica top. E se tu não encontrar aí no teu bar que tu frequenta, pede pro pessoal
colocar lá que estão perdendo dinheiro, que o negócio vende que nem água. Não, vende que nem chopp mesmo. O chopp é bagual de verdade. Tu encontra também nos supermercados, aí nas grandes supermercados, tu encontra o Bairrista, que é top demais. E esses são os patrocinadores do Tamo Junto Podcast. Hoje eu recebo aqui Lincoln Ramos. Lincoln, já vamos começar falando, que eu falei que tu é meu pai, né? Quero contar explicar essa situação, como é que tu é meu pai. Que a música do Gauchão de Apartamento, né? Tem um... Isso aí aconteceu, até vou contar, no nosso caso, como que tu ficou sabendo, né? Um dia nos encontramos com o Léo num programa por aí, desses que a gente participa e é convidado, volta e meia, a gente se encontra, né? E aí eu cheguei pro... Vou começar, na verdade, pelo fim, depois eu conto o porquê, né? Cheguei pro Léo e disse assim, tchê, tu sabia que eu sou teu pai? E ele aumentou aquele zoião azul que ele tem ali, né? Aumentou mais ainda, assim, pra cima de mim, ele esboçou um sorriso assim, pois é, não sei se... Claro, cara, claro. Daí ele, mas por quê? Essa música, o Gaúcho de Apartamento, é de minha autoria. Então acontece, o que acontece? A questão dos autores, isso é natural, na maioria das vezes não vem a público. Quem escreveu essa questão, eu de certa forma, particularmente, opinião minha, eu até lamento um pouco e tento, quando eu posso, quando eu consigo, quando eu estou interpretando uma música, enfim, independente do lugar, sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de citar os autores da letra, enfim, da música, né, da obra, né, porque eu vejo a importância disso, né. Sim. Digamos, toda criatura tem o seu criador, criador, né? E o Gauchão de Apartamento, assim, nasceu de uma brincadeira minha lá. Não sei se já pode contar a história. Claro, fica à vontade. Na época, eu tava viajando até, cara, eu tava fazendo uns shows com o Elton Saldanha, na época, uma turnê. É porque... Antes disso, no final dos anos... metade dos anos 90, eu trabalhei com alguns grupos da música gaúcha e tal. E aí, depois disso... Depois podemos até voltar lá para eu contar essa história. Claro. Depois disso, eu andei fazendo umas turnês com o Elton. Foi aí que a gente se aproximou. Eu já tinha feito um trabalho com o Elton Saldanha. Para que eu tô falando o Elton aqui. É o grandíssimo Elton Saldanha, nosso mestre, Mimoso. Aquele abraço, o Mimoso. E a gente se aproximou, enfim, fez uma amizade. E aí, um dia, comecei a ver essa questão do gaúcho, né? Que é aquele que é o gaúcho de final de semana, aquele que se pilcha e vai pra praça com a sua térmica, né, debaixo do braço, o matezinho aqui, coisa e tal, pega a família, muitas vezes o seu cachorrinho que tá dentro do apartamento, coisa e tal. E isso é uma figura que já compõe, digamos assim, a nossa cultura aqui do sul do Brasil, claro, né? Claro. E começou a me chamar a atenção essa figura, toda essa história, e eu comecei a imaginar na minha cabeça, assim, uma situação, né? E aí comecei a esboçar uma letra lá na época e comentei, o Elton deve lembrar disso aí. A gente viajando, eu falei com ele algumas vezes, Elton, tem uma história assim assado, um tema, né? Porque uma das grandes... Eu acho que a maior sacada de uma composição, principalmente se for para estilo de música comercial, popular, justamente é o tema. É o tema, claro. A grande sacada, né? E aí eu falei desse tema pra ele. E ele daquele jeito, bah, Mimoso, isso é um baita de um tema, isso dá uma baita de uma música, né? E ficou nisso. Daí eu disse, tá, tu é parceiro, vamos fazer junto? E ele disse, eu sou parceiro, vamos fazer. Mas aquela coisa, né, de sempre, todo mundo, cada um correndo. Atrás dos seus compromissos e coisa e tal, e a gente chegava das viagens, cada um ia para um lado, nos encontrávamos na outra semana, ou quando tinha show, e ficou aquilo, e passou. E eu também deixei meio de lado. Eu tinha umas linhas escritas sobre o tema, mas não tinha desenvolvido. Aí na sequência disso, aí passei a tocar com o Camperismo, do João Luiz Correia, né? Sim. Isso daí 2000... Com o Elton foi 2002, 2003. Daí com o João Luiz foi final de 2004.
comecei. Aí peguei todo 2005 e nesse período, um belo dia, eu lembro até onde foi, cara. Foi eu tava vindo de Osório, num ônibus da Unesul. E aí eu lembrei dessa música e daí veio a melodia, porque eu não tinha ainda a melodia. E comecei a cantarolar mentalmente, dentro do ônibus, uma melodia. E aí eu tinha acho que eu tinha um gravadorzinho, que eu não me lembro se já era aquele, tipo... Como é que chamavam uns que eram uns pequenininhos, assim, que tocava MP3 sim. Tu lembra disso aí? Disso, tu é de apartamento, deve lembrar. Aquilo ali, todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Pequenininho. Como é que chama aquilo? Bom, enfim. Era um MP3 player. O da Apple era o iPod, acho que chama, não é? Isso. É o iPod que chama, né? O iPod. Era os genéricos do iPod, um daquele lá que eu tinha. E aí eu salvei aquela melodia pra não esquecer. Dentro do ônibus e anotei uma letra. Assim, num caderno? Num caderno que eu tinha, né? Eu tava com a mochila e tudo. E ficou. E aí, na sequência disso, eu cheguei no ônibus, mostrei pros guris, o Gilson, que era o baterista, o Chocolate, que era o baterista na época do João Luiz. Eu comentei com ele e eu mostrei pra ele a letra que eu já tinha. Ele disse, tá, passa pra mim que eu vou tentar fazer a letra. Ele fez a letra, aí nós... montamos um esqueleto, digamos assim, da música, e aí mostramos pro João. Daí, quando o João ia gravar, a gente reunia o que a gente tinha. Sim. Seja a música pronta ou só um esqueleto. Essa tinha um esqueleto mais ou menos armado. E mostramos essa aí, o João... Bah, cara, isso aqui é legal. E deu mais umas ideias, botou umas palavras, ajeitou daqui, levou pro estúdio, fez toda aquela brincadeira que ele fez. Sim. Né? Aquela interpretação que é digamos, a cereja do bolo, aquele não sei o quê. Aquilo ali que chamou a atenção e aconteceu tudo aquilo ali. Fomos pro estúdio, gravamos, fizemos um arranjo, tudo. E aconteceu, né? A música foi realmente, assim, um fenômeno, né? Posso dizer que, assim, das minhas composições é a que mais andou até hoje, né? E ela é uma música que ela ficou bem balançada, né? Ela convida pro cara dançar, né? Exatamente. E eu lembro daquele DVD da Vacaria, né? Do João Luiz, que tu tava tocando junto, que é uma das músicas que quando entra, que o povo já... exato. Dá aquele... Porque naquela época ali, ela já tava... A gente gravou aquele DVD, é o da Vacaria, né? Gravamos em 2014. E ela foi lançada... Mas ela é uma música, o Gaúcho no Apartamento, que é muito interessante, porque ela se manteve por muitos anos, até hoje. Sim. Até hoje, é uma das músicas, assim, que daquelas que eterniza, sabe? Porque não é aquela coisa assim, tipo, hoje, a maioria das músicas que a gente vê acontecer, dá aquele boom e daqui a pouco o pessoal esquece, né? E essa música não, pelo contrário, ela veio crescendo. Então ela foi lançada, acho que em 2009, então ela já tinha aí 4, 5 anos de estrada, digamos, né? Quando chegou ali na Vacaria, ela tava explodida. Sim. Entendeu? Tu faz aquela introdução de gaita, o pessoal... É incrível. Quer dizer, o tema é bom, a letra conta uma história de fundamento, sim, não fala bobagem, né? Tem uma melodia simples, mas não é simplória, que é uma coisa que é diferente, né? Ela é uma música diferenciada, tem um sabor bacana, assim, e tem conteúdo, né? Sim. Isso é uma coisa importante também. E aí eu nasci daí. E tu nasceu daí. Digamos que esse é o embrião do Gaúcho. É o embrião. Não, a ideia veio daí, né? Sempre, porque é como tu falou, essa figura do gaúcho de apartamento, ela existe na cultura, né? Exatamente. E aí eu pensei, ninguém tá trabalhando essa figura, temos que trabalhar isso. E aí foi onde eu peguei, a música do João Luiz é o hino desse cara, é o hino, né? Justamente. Justamente. Representa todo o cara que mora no apartamento. Deu voz a essa turma, né? Sim. Essa turma, que é uma coisa que a gente sempre falou também, o próprio João comentava e a gente falava da importância disso, que ela apesar de ser uma música de sátira, digamos assim, ela não tem a intenção, e isso eu posso falar porque eu sou autor, ela não tem a intenção de menosprezar essa figura. Sim. Entendeu? Pelo contrário, entendeu? De mostrar que esse cara existe na sociedade, né? Sim. Mas ele não deixa de ser menos
menos isso ou menos aquilo, entendeu? Seja o que for, seja menos gaúcho ou menos tradicionalista, ou mesmo, entendeu? É o cara que tem a maneira dele. Eu acho até que a pessoa que mora num meio urbano, ela encontra até uma certa dificuldade de cultuar os costumes, as raízes, né? Sim, então eu acho, sim. eu vejo o valor nisso, entendeu? Da pessoa que tá ali ralando a semana toda e morando no seu apartamento, vai e volta, final de semana, bota a bombacha, pega o seu mate, vai seja para uma cabanha, vai para uma praça. Vai lá pra Redença. Vai pra Redença, pá, tomar um chimas. convida a gurizada, né? Entendeu? E muitas vezes se reúne embaixo de uma árvore lá e já faz um assado ali, que durante a semana é na air fry, né? Vamos falar. Tem que ser na air fry. Durante a semana é na air fry. Então eu vejo o valor nisso, sabe? Sim. E a gente sempre falou, porque quando foi lançada a música, a gente tocava, tinha uma turma que levava para esse lado, e tem até hoje, né? Essa coisa mais pejorativa. Gauchão de apartamento, Calma, cara. O cara é gauchão, o cara é gaúcho também. Sim. Ele tá expressando a paixão, o apreço pela cultura da forma dele. E eu acho válido, como eu tô dizendo. Porque para aquela pessoa que tá lá no campo, que vivencia diariamente, isso é cotidiano. É normal. Agora, para a pessoa que tá aqui, seja um desgarrado do interior que veio, ou para quem... Eu conheço muita gente, cara, que é daqui de Porto Alegre, digamos, ou da grande Porto Alegre, que nunca teve contato real, físico, com essa vivência, e tem um amor incrível por isso. Sim, sim. Sabe? Tem gente, conheço músicos que são daqui, cara, e muitas vezes eles são mais raiz do que a gente que veio de lá, ou, entendeu? Do que outros que são de lá. E, eu dou um valor extremo para isso, sabe? Eu acho uma coisa e tem uma extrema importância também para a cultura. Claro. Entendeu? Porque tu tá mantendo, tu tá perpetuando a ideia da cultura. Exatamente. Mesmo que seja um pouco diferente, que o cara não tenha tido aquela lida campeira, que não tenha vivenciado aquela coisa toda. Isso. Né, que o pessoal... Hoje... Se a gente for analisar bem friamente, né, Lincoln, a maioria das pessoas moram são urbanas. Né? Isso aí. Tem pouca gente que mora lá, que é campeiro ainda, que mora lá na campanha lá e tal, que lida com gado, como era antigamente, nas charqueadas e tal. Tem ainda, mas não é como era antes, né? Antes a grande maioria era tudo muito distante, hoje é tudo muito perto. Então, esse gaúcho que mora nas grandes cidades, urbanizado, realmente ele não tem aonde cultivar isso dentro da rotina dele. Então, ele respeita essa tradição, essa história que a gente teve, né, no passado do gaúcho pilchado, de tudo que fez, né? Mas hoje ele não consegue acompanhar esse ritmo. Então ele se pilcha no final de semana, ele faz o churrasquinho na air fryer, ou na parrilheira, também, que os gaúchos de apartamento adoram, né, fazer na parrilha, comer com chimichurrizinho e tal, tomar uma cervejinha, vai tomar uma bairrista lá, uma APA artesanal, né, duplo malte. Então já é um gaúcho um pouco mais requintado, mas ele dá valor ao Rio Grande, a bandeira, claro, a tradição, né? Ele, como eu disse, ele cultua da forma dele, né? Sim. E a verdade disso, ela é tão evidente e já vem de muito tempo. Tu quer ver dessa questão da urbanização? Eu sou um cara que sou do interior. Eu sou nascido e criado em São Luís Gonzaga, região missioneira. Mas eu não tive a vivência do campo. Entendeu? Eu sou nascido e criado numa cidade interiorana, mas eu não morei no campo. Eu já fui urbanizado. Eu já me criei urbano, digamos assim. Claro que a experiência de uma criança urbana no interior ainda é diferente de uma criança de uma região metropolitana, né? Sim. Imagina naquela época, a diferença era muito maior porque não tinha essa comunicação que tem hoje, né? Sim. Mas a minha experiência é urbana, mesmo sendo assim, entendeu? Então tu imagina hoje em dia, enfim, eu resumo nisso, sabe? Que tem valor, tem muito valor aquele gauchão que cultua as suas tradições da sua forma, com a sua leitura, né? Pega lá no seu
desses iPad, iPod, iPod, desses aí, escutando a sua playlist Galdéria. No Spotify entendeu? lá. No Spotify, mas ele tá ali, entendeu? Sim. Fazendo seu churrasco na airfry, seja lá onde for, ou num latãozinho, do jeito que dá, entendeu? Convidando as parcerias, os parentes para reunir. Isso é cultura, né? Sim. Então Cultura é algo que a expressão do povo, né? Exatamente. E o povo se expressa hoje dessa forma, então isso é manter a cultura, né? Cara, queria te pedir, assim, antes da gente continuar o papo, tu poderia dar uma palhinha uma dedilhada? Uma dedilhada aí no gauchão de apartamento? Vamos ver se o pessoal identifica e vai sair do chão. E vai sair do chão em casa agora, cantando. Eu não sei se eu não fiz um barulhão agora pra vocês aí, porque eu acabei de plugar o cabo sem Aqui não veio, não veio. Então o nosso técnico tá muito ligado. Ele tá muito ligado, né? Tá muito ligado. O técnico já plugou ali, só vamos ver se... Vamos ver se vocês identificam essa melodia aqui, ó. Aqui, ó. Tá vindo a música ali, produção? Eu não tô ouvindo. Tá? Então tá indo. E aí, meu? Vai no Farrapos hoje? Vou lá com meus amigos, gauchão de apartamento. Cheio de manha, estiloso e malandrão 100%. É o gauchão de apartamento. Cheio de manha, estiloso e malandrão 100%. Vai, é o gauchão de apartamento. É uma musiquinha boa, né, cara? Ela é gostosa, é pegajosinha, né? Sim. Ela é pegajosinha, cara. E tu vê nos bailão quando toca, assim, é impressionante, cara, que o pessoal curte, né, a música. Ela já transmite alegria na arrancada já, né? E isso é a magia da música, né? A música faz isso, né? Sim. Ela tem esse poder, né, de determinada melodia já te toca, já te dá aquela alegria, aquela euforia, tu já quer sair dançando e cantando e tal. E essa música tem esse poder aí. Essa característica. Show de bola. Ô, Lincoln, tu disse que é lá de São Luís Gonzaga, lá, né? Exato. E tu veio muito novo pra capital, aqui pra região metropolitana, ou tu já veio adulto pra cá? Eu tava naquela fase, assim, querendo ser gente. Quando eu vim pra cá. Na adolescência. Sabe a fase que tu pensa que é gente, mas ainda tu não é? Ainda não é. Foi quando eu vim pra cá. É. E eu cheguei aqui com 16 anos. Saí de... Na verdade, eu já tinha vindo. A minha família veio... Eu tinha 10 anos, a gente veio, moramos 2 anos em São Leopoldo. Aí voltamos a São Luís. Aí eu voltei com 16 pra cá. Daí já trabalhando, já vinha a trabalho, daí eu, Sim. não foi minha família, né? Vinha a trabalho pra tocar com o Bonitinho. Tu já veio como músico? Como músico, como gaiteiro do grupo do Eco do Minuano, no caso. Mas tu já veio valendo já. Não, já me coloquei no topo do ranking. Sim, o Bonitinho tava estourado. Até hoje, né? Um grande grupo, um grande nome, mas na época ele estava, digamos que no auge, no seu auge, né? Ali nos anos 90. E me coloquei bonito. Mas como é que... Te colocou bonito. Me coloquei bonito. Bonitinho. Né? No grupo, né? No grupo. Mas me diz uma coisa, como que teve essa... Porque tu era um guri, né, cara? Na verdade, te viu em algum lugar? Isso, na verdade, o que acontece? Eu toco e canto desde sempre, sabe? Desde de piazota, assim, já cantarolava pra mãe. A mãe me colocava na cozinha do lado dela e eu sempre fui muito, como a gente diz pro interior, eu sempre fui muito esfomeado. Comia bastante. Então tu não saía da cozinha. Esfomeado. Esfomeado é aquele guri que quer tá comendo sempre, né? Sim. E aí a mãe, já percebendo essa vocação pra música, ela fazia eu cantar. Porque chegava pra banda do meio-dia e eu queria comida, e ia pra lá, xaropeava, tem que tá pronto. Eu disse, tá, a mãe te dá comida se tu cantar.
Ela fazia. Ela te puxava, então. Ela fazia eu cantar, daí eu cantava uma musiquinha lá e tal. Aí logo em seguida já me deram uma gaitinha, né? Pequeno, mas isso que eu tô falando, 5 anos eu tinha, né? Era bem piazinho aí, mesmo. Com 6 anos eu ganhei essa gaitinha. E aí lidei ali um pouquinho, já comecei a esboçar umas melodias. E daí o pai floreava uma gaitinha assim, sabe? E tocava violão. O pai tocava violão. Aí depois quando era solteiro ele tocava, né? Aí casou, aquela coisa, né? Casou, arrumou uma prenda, daí não precisou mais tocar. Não precisou mais tocar. E aí mas ele sempre teve violão em casa e tal. E a gente tinha aquela proximidade com a música. E tinha a nossa família, dos 2 lados tem músicos, né? Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, né? Tem músico profissional, né? E então a gente tinha essa vivência ao nosso redor, né? E aí eu já começava a tocar, daí com, acho que 7 para 8 anos eu ganhei uma outra gaitinha maior, daí uma 80 abaixo, uma semi-profissional, digamos assim, né? Então eu já vinha tocando. Daí logo em seguida a gente fez uma dupla com o meu irmão, que é o Leleco. Que o Leleco, sim. Que tu conhece, meu irmão mais velho. Aí ele depois que eu comecei a tocar, porque o pai sempre ficava cobrando dele, tem que tocar, e tinha o violão, isso aqui, ele não dava bola. Andava pelos campos lá, atirando pedra nos passarinhos, e pulando valo, e pescando, e ele queria isso aí, né? Sim. Aí ele viu isso aí, eu tocando dentro de casa, ele achou legal e começou a tocar. Sim. E aí começamos junto, daqui a pouco a gente fez uma dupla. E aí tocamos, sempre por lá, tava sempre envolvido, com toque, coisa e tal. Aí tocamos, nós tivemos grupos lá na cidade, né? Participamos do grupo do Nenê Guedes, que é o irmão mais velho da família Guedes, né? Sempre teve grupo, conjunto musical, e a gente trabalhou junto, tive uma convivência nessa época diária com o Nenê. Eu ia lá pra casa dele, ele ia lá pra minha casa e tal, com toda a família ali, com o próprio Jorge também. E aí a gente tocava, depois tivemos outro grupo. E aí com 16 anos, aí tinha um amigo que era lá de São Luís, que tava na época tocando com o Bonitinho, e eles foram tocar lá em São Luís. Lá em São Luís. Na Semana Farroupilha. E eu, a vida toda envolvido com CTG e coisa e tal, era a minha casa, e eles estavam tocando CTG, vamos no baile, né? Vamos no baile, coisa e tal. E daí nos encontramos lá. Daí encontrei esse conterrâneo que estava no grupo na época. E ele me viu, tu vai... Eu tava na frente do CTG, ele disse, tu vai entrar no baile, né? Eu disse, sim, eu vim pro baile. Disse, seguinte, diz ele pra mim, seguinte, o Bonitinho tá procurando um gaiteiro aí, pra botar pro grupo. Fica aí que depois eu vou te apresentar pra ele. E eu disse, não, tá com... Tem só um gaiteiro aí. Tá só com gaiteiro, e a demanda de baile tá puxada, né? Ele quer botar outro. E aí tu sabe quem é o gaiteiro, que é esse gaiteiro que eu tô falando, que tava lá? Nem imagina, né? Não imagino. O João Luiz. Era o João Luiz? A gente se conheceu lá. Conheceu lá. Aí ele... Aí eu fiquei... Sim, na época ele falou, o João trabalhou uns 2, 3 anos no grupo do Bonitinho, acho, ou mais até. Acho que deu mais até. Ele teve 2 fases lá. 2 ou 3. Ele saiu, ele teve lá, daí saiu, voltou, depois saiu, voltou de novo. Aí depois ele voltou pro interior. Ele falou até que que na época que ele veio para Porto Alegre para tocar no grupo, ele dormia no ônibus do Bonitinho. Do Bonitinho, né? 2 anos, eu acho que ele vivia à base de bolacha e quando leite, quando eu cheguei aqui, ele já tinha saído do ônibus. Aí ele já tava colocado já. Mas tá morando já com a prenda dele. Mas lá no baile eles já te botaram pra tocar lá? Não, no baile eu era só um espectador lá, né? Do baile e tal, era o público. Daí no final do baile me apresentaram pro Bonitinho. Realmente, que daí é como de costume, assim, no interior, principalmente no interior. Era baile de Semana Farroupilha. Sim. No final do baile, o CTG serve um café, um lanche lá pra turma do conjunto, né? Do grupo. E aí, realmente, daí serviram lá na cozinha, coisa e tal. Daí eu fui pra lá, eu era da casa, né? Sim. Do CTG. E aí sentei ali com eles e coisa e tal, me apresentaram bonitinho. Não lembro se eu... Ali eu toquei... Não, eu acho que não.
Aí fomos para o ônibus, daí ele disse, não, mas eu quero te ver tocar. Aí o João foi lá e pegou uma gaita. O João foi lá e pegou uma gaita lá, acho que a gaita dele, e me alcançou assim, e eu toquei ali umas 2 músicas. E ele disse, bah, tu pode viajar semana que vem? Aí eu disse, tchê, eu tenho que falar com meu pai. O velho que tem que autorizar, né? Com o velho, né? Tchê? Não, mas então vamos falar com o teu pai aí. Liga pra nós lá, essa semana aí, que aí falamos lá, a gente conversa com o teu pai e a gente combina. E não deu outro. Ele me passou o número, nós ligamos na quinta, sexta-feira, não lembro quando que foi, mas era pro baile da sexta, porque o primeiro baile da semana geralmente é na sexta-feira, né? Viajamos pra cá com o pai e vim e não voltei mais. E ficou por aí. E fiquei, o pai retornou para casa, acho que o pai ficou uma semana aí comigo, uns dias, que a gente já tinha família por parte da mãe, tem até hoje, né, aqui em Porto Alegre, o pai também, né, aqui em São Leopoldo, eu moro em São Leopoldo, inclusive, né, aí ficamos por aqui uma semana, o pai ficou, e aí eu fiquei, já fui ficando e fiquei. E foi ficando por aí. Na verdade, eu vim para fazer teste e fiquei. E ficou. Passou no teste. E tocamos com o João. O João ficou mais um ano, eu acho, no grupo. Depois saiu, acho que foi... Eu não lembro se ele foi pro Tia Barbaridade, porque ele já tinha passado no Tia Barbaridade. Aí ele... Não sei, foi pro interior, acho. Depois ele voltou pro Tia Barbaridade. Aí que ele gravou umas músicas de sucesso lá com o Tia e tal. Sim. Nessa época eu fiquei. Depois do Bonitinho eu fui pros Mirins. Que aí foi quando eu passei lá nos Mirins. Aí 3 anos depois. Fiquei 3 anos lá com o Bonitinho. E fui lá pro... Fui lá, não, aqui, né? Os Mirins é aqui do... Inclusive a sede era aqui por perto no Sarandi aqui. Ah, é? Nos Mirins? É. Até o Dionísio Costa teve aqui fez a entrevista comigo aqui, né? E ele falou dos Mirins, a história, um pouco da história dos Mirins, que eram os irmãos, né? Que era... Isso. E aí tu fez parte, que já era um grupo bem conhecido também, porque era uma dupla, depois virou um grupo, né? Na verdade... Era um trio, né? Na verdade começou dupla, aí depois começou o Chico e o Albino, né? Começaram com a dupla, ambos da Serra, de São Francisco de Paula. Aí depois o Chico foi fazer outra coisa, que eu não lembro ao certo o que era, mas acho que foi compor um outro grupo. E aí veio o Antoninho Duarte, que era um outro violeiro. Aí depois o Chico voltou, daí que eles fizeram os Mirins. Os Mirins, aí era um eram trio. 3, né? Não eram mais 2. Aí depois saiu o Antoninho e entrou o Oscarzinho, que daí foi esse grupo que atravessou, sei lá, 20 anos essa formação. Claro, aí tinha mais um baterista, mais um cantor, mais um gaiteiro, que era o meu caso, mais outro gaiteiro, que era o Orlandinho, gaita ponto. Mas os 3 eram os Mirins, né? E eu participei de 96 até 99, acho que foi, do grupo lá. Foi lá que eu gravei O Meu Nome é Tchê, que depois eu regravei agora, essa música ali, o Vaneirão. Tu tinha composições tuas lá no grupo? Eu não lembro se eu fiz uma parceria. Eu acho que eu fiz uma em parceria com o Chico, mas eu ainda não lidava muito com composição, né? Depois, mais tarde, eu fui despertar para isso. Mas foi uma experiência. Tu era novo ainda, tu tinha 20... nos Mirins, 20. 20 já. 19 para 20. Era gurizote. Imagina, né? E me deparar assim, porque... É que tu saiu de um grupo que era o Bonitinho, que já e foi pros Mirins, que também era um grupo já... Na verdade, assim, para que as pessoas para quem acompanha, para quem conhece, assim, do meio, dos nomes da música gaúcha e dos grupos e tal, mas sabe o que a gente tá falando, mas para quem não sabe, os Mirins
eles têm um papel de pioneirismo na música gaúcha, né? O Bonitinho também, de certa forma, mas o Bonitinho já vem um pouco depois disso, né? Sim. Os mirins vêm antes, Da né? década de 70, se não me engano. Exatamente, é de antes até, da década de 60. 60. Né? Começou a dupla e tal. Então, já era um ícone, né? Os mirins, né? Já era aquela coisa, assim, muito distante, assim. E eu gosto muito de pontuar essa parte da distância de um ídolo da música gaúcha que a gente tinha na época. Era muito difícil tu encontrar, tu chegar perto, tu ter contato com esses artistas. Entendeu? Era como, tipo, hoje tu chegar perto de um artista nacional, né? É algo difícil. Eu acho que na época era até mais, porque não tinha esse contato. Hoje, por exemplo, hoje tu quiser chamar quem quer que seja, aqui tu abre uma rede social, não é certo que o cara vai te responder, mas tu chama. Naquela época, como é que tu vai conseguir o telefone do Albino para falar com o Albino Manique? Que jeito? Não tem como. Tu vai só imaginar como ele é e talvez algum dia encontrar ele em algum baile. Hoje não, hoje daqui a pouco tu encontra o cara, sei lá, chama o cara aqui na rede social, ou tu conhece alguém que conhece o cara. Hoje em dia tá mais... Hoje em dia é mais fácil de... É mais rápido, mais fácil esse contato, né? De tu ter com um artista... Eu falo regional, né? Porque que são mais próximos aqui, né? Mas naquela época, tu imagina, para um guri do interior, que era o meu caso, né? Ver um artista como o Bonitinho mesmo, né? O Albino, enfim, o Chico, o Oscar, esses que são dos mirins na época, era uma coisa quase que inimaginável, né? Os Serranos, né? Que nem os Serranos tiveram uma vez lá em São Luís e me apresentaram para eles lá como sendo um artista mirim da casa, né? Casa, sim. E aí o Edson Dutra me convidou para tocar, nos convidou, eu e o Leandro, né? Subimos no palco com os Serranos. Tia, tu sabe o que é isso, cara? Bah. Tu subir no palco com os Serranos, cara. Naquela época... Era algo inimaginável, né? Até hoje mas é que as coisas mudaram, essa proporção mudou. E é isso que eu falo. E eu até tenho um pouco de, assim, um sentimento meio saudosista em relação a isso. Sim. Entendeu? Não que eu acho que o artista é sensacional, eu acho que vai de cada artista, né? De saber ter carinho com o seu público e coisa e tal. Mas essa parte, digamos, lúdica do artista, essa coisa do cara... Nossa, o cara tá lá no palco, o cara tá lá no disco, eu só enxergo o cara nas capas de disco, ou de vez em quando num programa de TV, Sim. Né? Hoje em dia não, o cara tá num podcast, tá numa live, tá não sei o quê, na rede social, tu vê o cara todo dia. Todo dia. Não tem essa escassez que tinha. Exatamente, e aí, antigamente pra tu ver... O Luiz Carlos Borges, tu queria ver, era de vez em quando ele tava no Galpão Crioulo, entendeu? Ainda que o Luiz Carlos Borges era da minha terra, é conterrâneo, né? Mas eu tô dizendo, pra tu ver esses consagrados, era de vez em quando num programa de TV, ou na capa de um disco, ou tu ouvia a música no rádio, Sim. Entendeu? Hoje em dia é que nem tu falou, tu tá ali, tu tá vendo, cara, o que o fulano tá... O que o Elton tá fazendo hoje? Lá, o Elton tá encilhando um cavalo, ó. O Elton tá lá na Zona Sul, o Elton tá em tal lugar, eu vou lá. Tu entende? Sim. É possível de tu encontrar ele, entendeu? se tu acompanha. Antigamente não tinha. Como é que eu vou saber onde é que tá o Elton, cara? Não tem como, né? Então eu sinto um pouco... É saudosismo de velho, né? Isso é coisa de velho. Mas a gente que viveu isso, vê um valor e tinha uma magia isso aí, sabe? Claro. Cria esse brilho, né, cara? De tu, tipo, o cara Isso é uma palavra bacana, brilho. Eu acho que perdeu um pouco esse brilho. Perdeu um pouco essa magia que tu tinha, né? Desculpa, dessa questão imaginária que formava na cabeça de um fã, de um seguidor, que era o meu caso. Eu era um seguidor já na época, né? Um seguidor do Albino, um seguidor do Luiz Carlos Borges, do Edson Dutra. Do Bonitinho. Do Bonitinho e de tantos outros, né? Do Elton, enfim. Mas era assim, um seguidor, o que tu ficava imaginando, né? Como é que é a cara do cara? Como é que ele faz? E aí tu criava essa... É como tu lê um livro e vê um filme, mais ou menos assim.
a proporção, né? Ou, sei lá, a comparação, né? Quando tu lê, por isso que diz que o livro ele é um processo mais mágico, digamos assim, na mente humana, né? Porque quando tu lê um livro, tu imagina, tu cria o ambiente. A história na tua mente. Na tua mente, entendeu? E sobre um artista é a mesma coisa, tu fica com aquilo, assim. Eu tenho um pouco de saudade disso, sabe? Sim. Que eu que vivi. E claro, e depois tu chega aqui, e aí quando eu cheguei aqui e tive contato com toda essa gente, assim, às vezes eu me pegava olhando, assim, do lado do Albino, assim, sendo que há 4, 5 anos atrás, eu jamais imaginaria estar do lado do cara. Sim. Entendeu? Não caía a ficha. Eu viajando com o cara, tu já pensou? Sentado, almoçando, vendo o cara levantar da cama do ônibus e coisa e tal, né? Sim. E, né? Ou seja, tendo a vivência diária com um ídolo, né? E às vezes o cara se beliscando, se aquilo era verdade, né? Sim. Só que tu vai vivendo e simplesmente vai passando. E uma outra coisa que eu comento, volta e meia hoje, é assim, ó. Por exemplo, essas vivências que eu acabei tendo pela graça divina, por sorte, enfim, por mérito também, claro, talvez, tu né? tinha talento também, né? E aí eu quero Não tinha, tem. Né? E aí eu quero pontuar um negócio que o Chico me falou uma vez, mas concluindo o meu raciocínio, essa vivência que eu acabei tendo, hoje, e cada vez mais, eu vejo a proporção disso, quão grandioso foi isso, porque eu vejo, por exemplo, os colegas que são mais novos, né, dessa geração nova de gaiteiro, os caras, eles me abordam assim, tu tocou com o Albino, né? Como é que era? Tu conviveu, tu viajou com ele, né? Eu disse, sim. Então os caras ficam, nossa, sabe? Eles ficam naquele imaginário. Porque eles não tiveram a vivência que eu tive disso, né? Então, para tu ver a importância dessa magia. Então eu vejo assim a grandiosidade disso, né? Claro. Dessa história uma baita história que tu tem no teu currículo. Que o cara acumulou, né? De ter passado por isso. Mas o Chico, sobre mérito, o Chico me falou um negócio uma vez, vou tomar uma aguinha agora. Claro, vai lá. Só para concluir. O Chico... então, daí eu tava trabalhando já com os mirins e coisa e tal, aquela coisa assim, de vez em quando não acreditava que tava ali, mas tava, né? Tava e tinha que desempenhar o papel. Aí quando fomos gravar o disco do grupo, que aliás naquele lançamento saíram 3 discos na época, né? 3 CDs. Saiu um de regravações, já dos mirins. Eu gravei o trabalho de 40 anos dos mirins. Tá entendendo o que é isso? 40 anos do grupo. Né? Em 98. Que era a coletânea dos 40 anos dos 40 histórias. E eu estava tocando. E eu tava ali. Aí, mas os 40 anos, inclusive, eu não tô na capa. Eu tô na capa daí que era como é que diz? De carreira, né? Que eram músicas novas e tal. Aí tinha o álbum dos 40 anos, então, esse de inéditas, e o álbum de solo do Albino, né? Que o Albino sempre gravou um álbum de instrumental solo, né? Aí fomos para as músicas inéditas e coisa e tal. O fulano canta essa, ciclano canta essa. Como sempre fui gaiteiro e cantor, né? Sempre fiz esse papel, onde eu passei. Eles passaram as músicas para eu cantar. E aí, eu fiquei assim, aquilo me tocou assim, né? Aquela oportunidade, assim. Porque até então eu não tinha tido uma oportunidade daquela importância num grupo dessa importância, né? Sim. Aí... Estamos ali naquele processo do estúdio e tal. E eu tava todo dia no estúdio, precisasse de mim ou não, eu tava lá. Eu queria ver, né? Eu sempre quis estar, assim, nesse processo criativo. Sempre... Sim, até para desenvolver, sempre aprender. Fui curioso e quis estar junto, assim, sabe? E aí eu tava lá um dia, assim, no corredor do estúdio. E aí tava ali conversando com o Chico, que era um dos cabeças do grupo, assim, né?
eu cheguei pro Chico e disse: Chico, eu preciso te agradecer. Preciso fazer eu quero te agradecer, mas aquela voz rouca dele, mas tu quer agradecer, gurizinho? Não, eu quero te agradecer a ti, ao Bino, por essa oportunidade que vocês estão me dando. Mas que oportunidade? Eu disse, não, de cantar aí no disco, músicas importantes aí, no repertório e tal. Uhum. Aí ele me falou um negócio que eu sempre repito isso aí, porque me marcou muito. Uhum. Ele disse assim, gurizinho, ele chamava a gente de gurizinho. Gurizinho, vou te falar um negócio. Tu só tá nos mirins e tu tá cantando porque tu é bom e porque tu merece. Se tu não tivesse capacidade, tu não ia estar cantando. Então tu não tem que agradecer a mim. Tu merece. Pronto. Não é a mim que tu tem que agradecer. Que momento, né, cara? Vai na hora tu... Engolir isso. Então tá, né? Então tá, se é isso... Se o mestre tá dizendo, né, tia? Claro. E aquilo me marcou. E aí, claro, com o passar dos anos, tu vai entendendo aquele conceito, né? Uhum. O porquê que ele me disse aquilo ali. Realmente, foi uma lição de um mestre, né? Uhum. Que ele me passou. É como aqueles filmes lá de arte marcial, né? Ele era como é que é sim, é do Karate Kid lá, o Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi. Dizendo, mais ou menos. Faz assim, faz assim. Isso. É uma lição que depois tu vai entender os valores daquilo ali, né? Que realmente é a questão do mérito, né? Das coisas que tu vai, enfim, conquistando, né? Às vezes tu acha que deve aquilo a alguma coisa ou a alguém, não. É o teu próprio esforço, né? Sim, tu te esforçou, tu trabalhou para aquilo ali, né? Então... Só que eu acho que na hora, quando tu tá vivenciando aquilo, a gente tá dentro daquela bolha da nossa mente e tu não consegue enxergar o que tá acontecendo. Justamente. E os outros enxergam, e aí eles que te abrem os olhos, né, cara? Por isso que até que eu tava te falando que hoje... Não que eu não desse valor naquela época, lógico que eu dava. Mas como tu tá ali como tu falasse daquela bolha, tu tá naquele circuito ali, e fazendo, e tocando, e é meio que uma coisa que eu falo também, as coisas que eu fiz e que eu passei, eu nunca planejei muito. Eu nunca fui um cara de planejar, sabe? Uhum. Eu sou de fazer. Sim. Eu não tipo assim... vou fazer essa música aqui porque eu quero conquistar esse público aqui para chegar lá e tocar lá. Não, eu vou fazendo. As coisas que eu acho que me soam, que são legais, né, que eu sinto a energia, eu vou fazendo. E naquela época não era diferente. Eu ia fazendo, trabalhando. Sempre fui de fazer, de trabalhar e fazer o que precisasse, não o que só me cabia, entendeu? Que, por exemplo, lá nos Mirins, eu cheguei lá para tocar gaita e cantar, mas eu tocava baixo pro Chico, eu tocava guitarra pro Oscar, eu dava uma canja pro baterista. Tu toca tudo, então, cara. Isso, porque eu sempre fui muito curioso nessa questão de música, sabe? Eu sempre fui atrás, assim, como é que é isso aqui? Como é que toca? O baixo é assim. A guitarra, o violão, quer dizer, a guitarra já vinha do violão, porque eu já tocava em casa, né? Sim. Bateria também, é assim e tal. E fui aprendendo a fazer, entendeu? Faltava Tu tava Faltou lá. o quê? Um baterista? Tô aí, tô pronto, vamos lá. Uhum. E então eu sempre tive essa, digamos, essa proatividade, né? De querer fazer mais do que a minha demanda. Sim, não era só o que tu fazia, só o que era o teu trabalho, digamos assim. Isso, não. Tu tava ali, tipo, porque daí preciso disso, e isso é que dá o destaque, né? Isso aí foi, queira ou não queira, foi agregando, né, no meu trabalho, assim, né, no meu conceito, enfim, de músico e dos lugares que eu passei. Então eu vejo, mas voltando lá o que eu estava falando, quando tu tá naquela bolha, como tu disseste ali, tu não vê o real valor daquilo que tu vai, depois que tu te descola daquilo ali, que tu vai passando os anos, pô, olha aí, isso aqui foi legal, isso aqui que nós passamos, isso aqui que nós fizemos, isso aqui foi grandioso, isso aqui não foi tão legal. Às vezes tu vê, tem também claro. Os tropeção que o cara dá, né? Claro. Então, é isso, né? E na época que tu tava com os mirins ali,
Quanto tempo tu ficou no grupo? Eu acho que também foi em torno de 3 anos e meio, por aí. Não, o Chico não tinha falecido ali ainda. Não. Foi depois que tu saiu. O Chico, se não me engano, foi em 2003 que ele veio a falecer. Aí eu já não estava no grupo. Tava mais. Eu saí em 99, acho que foi. Aí eu fui para os Nativos, aí fui para Santa Catarina. Os Nativos. O João tocou lá nesse grupo também, não? Não, o João estava começando o grupo dele. Dele? Ah, verdade. O João foi, acho que foi final de... Foi por aí, 98, 99, por aí. Uhum. E aí tu te bandeou pra morar em Santa Catarina? Me larguei pra Santa Catarina. Outro desafio. Foi outra experiência, outro desafio. Mas entra naquela sequência de coisas que eu tava te dizendo, do piloto automático. Eu sempre fui assim, sabe? É como diz o gaúcho, é no upa e vamos, entendeu? Estamos aqui, coisa e tal, tá, não deu mais aqui, por A ou por B, vamos para outro. Pega a gaita, pega a mala e vai. E vai. E foi. E aí me fui para lá. Era outra realidade, outra coisa toda assim. Não sei se tu tem uma ideia, se já ouviu falar alguma coisa a respeito dos Nativos, mas foi um negócio muito grandioso, assim, na época, sabe? Eles tiveram uma ascensão muito grande com a música do Elton, inclusive, que é a Castelhana, Castelhana, sim. Tu tava nessa época? Não foi nessa... Eu fui depois pra lá. Foi depois? A Castelhana, lá pra eles, foi em 94. O Elton falou que ele escreveu a música e entregou pra eles. Estavam aqui, eu acho, se eu não me engano, e ele mostrou a música pra eles, eles curtiram. O Elton, agora falando... Tu falou dessa questão do Elton fazer música. O Elton ele é, né? O homem é uma máquina, né, tio? De compor, assim. Ele escreve todo dia. E nessa época, ainda hoje ele faz. Hoje mudou um pouco as coisas em função do tipo de trabalho que se faz com o lançamento, né? Hoje em dia, dificilmente alguém lança álbum, né? Mas é single que chama, né? É uma música só. Então, diminuiu bastante, acho que, o volume de coisas lançadas assim, desse tipo, né? Mas o Elton, numa época, os grupos, dificilmente algum grupo não tinha pelo menos uma música do Elton gravada no seu repertório. Entendeu? Eu nem sei como é que ele fazia, mas... Não sei se ele mandava pelo correio ou se... Eu sei que muita gente visitava ele, eu mesmo conheci ele dessa forma. Uma vez, numa visita que a gente fez com o Bonitinho na casa dele. Ele, inclusive, são da mesma terra, né? São do Itaqui, os dois, né? Sim. Eu acho que eles tocaram junto por lá, né? Quando começaram e tal. Mas o Elton era assim, eu acho que era um negócio assim, sabe, aquela coisa assim, jogando letra pra tudo que é lado, música pra tudo que é lado, sabe? Essa da Castelhana foi uma vivência que ele teve, que ele disse que ele foi lá foi pra... Deixa eu me lembrar, acho que foi pro Chile, se eu não me engano, que ele foi fazer uma cavalgada. Eu não sei a história. E aí ele conheceu uma moça lá e ele disse que ele foi de carro, né, no primeiro momento. Até quem quer assistir... Tá aí no nosso canal, aí Tamo Junto Podcast. Assiste lá. Ele contou, ele passou aqui já. Vou ver isso aí. E ele contou a história lá. Assiste que eu vou falar mais ou menos a história aqui, mas tem a história completa ele falando lá. Sim. Que ele foi lá para uma cavalgada, então eles foram de carro antes, assim, um mês antes, eu acho, para conhecer o local, para ver os lugares de parada e tudo mais, onde é que eles iam fazer a cavalgada. E aí ele chegou lá numa cidade, conheceu lá uma moça lá local. Uma né? percanta. E aí eles fizeram pousada. Quando eles fizeram a cavalgada, eles foram lá no lugar onde ela morava lá e foi um dos pontos de pouso lá do pessoal com os cavalos. E aí o Elton ficou lá com ela lá. Eu não lembro quem que atrapalhou um pouco a relação deles lá. Que teve um gaúchão desse famoso aí que tava junto lá e aí ele empatou um pouco o namoro. E aí ele ficou com aquela coisa na cabeça, né, da mulher. Não tirava ela da cabeça e tal, né? Pensou, porque ele disse que era uma mulher muito bonita e tal, e marcou. E aí quando ele voltou pra cá, ele
ele começou a pensar na Sim. letra e tal, e foi esboçando a letra. Sim. E aí, eu não lembro para quem que ele apresentou, mas aí quem assiste o podcast vai ver lá, ele diz a história. E ele botou a castelhana... Parceria dele do Biriva, né? É do Biriva, É, isso. dele do Biriva. Que eu até acho que o Saudoso Biriva falou, Biriva. não, mas castelhana, será? E tal, né? Daí ele disse, não, vai que é boa, essa aqui é legal, é essa letra aqui. É. E aí que ele apresentou para o grupo esses nativos que foram visitar ele e gravaram a música e foi estourado, assim, sucesso bombástico na época. Foi né? estrondoso, foi uma coisa diferente, foi uma das músicas, assim, é uma das músicas, né? Que mais, digamos, mais significativas, assim, do repertório popular, né? Da música popular gaúcha, assim, né? Do Sul, né? Mas o Jair, lá, que era o diretor dos Nativos, também contava uma história interessante a respeito da castelhana, que quando ele pegou a música, ela entrou meio desacreditada lá no repertório. Uhum. Ele falava isso aí. Que ele que meio que bateu o martelo, assim, não, essa música tem que estar... Parece que o pessoal do grupo não queria gravar a música. Não era muito simpático a música, porque ela na época, isso aí eu posso te dizer, porque eu já era músico na época e tive essa impressão de que quando ela saiu, assim, pro mercado, pro rádio e tal, quando eu ouvi ela a primeira vez, sabe que aquela coisa que tu ouve assim, isso é diferente. Uhum. É uma música diferente, a gaúcha é diferente. Quando ela bateu no ouvido, assim, isso é diferente do que tá rolando aqui até agora. Uhum. E tanto que ela abriu uma nova página, assim, pra música gaúcha. Dali pra frente, o pessoal começou a vir naquela tendência ali, né? Porque até então não se gravava aquele tipo aquele tipo de música com aquele arranjo, assim, sabe? Uhum. Que ela é um pouco... Ela tem, assim, algumas questões, alguns fatores nela que são um pouco mais modernos, assim, dentro da composição da gravação dela, né? Uhum. E como tudo, né? Como todo sucesso vira tendência, né? Sim. Então, tipo, alguém faz sucesso, aí todo mundo começa aí naquela linha ali, fazer coisas similares, né? E a castelhana foi assim, a partir daquilo ali surgiu vários filhotes de castelhana, assim, sabe? Naquele clima, assim, sabe? É que o Elton disse que ele escuta todos os tipos de música, ele gosta de música em geral. E na castelhana, eu não lembro qual foi ele falou até que ela tem uma levada diferente, assim, que ele mesclou um pouco de outro ritmo na... Sim. Né? Ela tem uma coisa assim meio latina, né? Uma composição melódica e rítmica que leva para esse lado assim mais global latino. Sim. Entendeu? E influenciou pelo toque da levada de bateria, percussão, coisa e tal, aquela composição ali tudo. A música foi um estouro, tio. Mas eu, enfim, voltando lá nos Nativos, eu entrei lá em 99. Então, era como podemos chamar assim, uma super banda, né? Uma estrutura faraônica, uma coisa fora do comum, assim. A banda tinha uma estrutura de show nacional. Bah. Proporcional hoje ainda, se tu falar, não, mas é daquela época. Não, de hoje. O que se tinha naquela época, o que a banda tinha naquela época, ainda é hoje o que, proporcionalmente, não digo o mesmo equipamento, não, tecnologia outra, né? Sim. Mas proporcionalmente era o que se tinha ainda hoje em show nacional. Uma época tinha carretas, 2 carretas, mais 2 ônibus, e viajava com essa estrutura. Negócio... Bah. Pra ti foi algo assim meio... Nossa! Nossa, saí, foi uma outra realidade, né? Cheguei lá e era impressionante, tia. Quando nós saíamos pra estrada, assim, era um ônibus de última geração, um negócio que não tinha outro no Brasil. Bah. Quando os nativos chegaram com aquele ônibus, só tinha aquele, que eram os 4 eixos, aqueles que... Foi o primeiro, um dos primeiros do Brasil, de banda, seguramente. Sim. Foi o primeiro, né? E nós viajávamos naquele troço.
Coisa fora do comum. Era um apartamento ambulante, tinha banho, tudo dentro do ônibus. Né? Bah, era tipo aqueles motorhomes. Exatamente, um motorhome. Só que pra época, né? Quem que ia imaginar na época isso, um grupo, né? Gaúcho ainda, né? Assim, do sul, né? Na época já estava deixando de ser regional, né? Era até então um grupo regional, mas na época já tinha outro propósito, né? Tanto que eu participei dessa fusão, né? A música da música, do estilo musical do grupo, né? Quando eu cheguei lá, ainda estava tocando bailes, mas daí logo em seguida parou de tocar baile, porque tinha muita coisa envolvida de projetos e patrocínios, como Postos BR e tantas outras coisas na época que eram grandiosas, assim, né? Tocava quase todo dia, né, tia? Bah. Era uma coisa... Faziam eventos, então, para essas... Trabalhava-se com inauguração de postos. Sim. Aí era feita uma festa, ou no pátio do posto, ou na praça, quando era cidade menor, assim, de interior, na praça da cidade, né? E era feito na rua, ao ar livre, montava aquela estrutura incrível, assim, né? E era feito na rua, para milhares de pessoas, né? Caramba. Outra realidade, né? Um negócio, outra... E aí, esse tempo que eu tive lá, vivi essa realidade diferenciada, assim, da música do Sul. Eu não sei se teve depois alguém, ou ainda hoje tem, eu acho que não tem ninguém com aquela realidade que foi aquilo, sabe? De shows, assim. Claro que, eventualmente, todo mundo faz show ao ar livre, todo mundo toca, mas com aquela estrutura, com aquela estrutura própria, né? E com aquela, como é que diz? Rotina, que era uma rotina para nós. Nós tocava todo dia grandes shows, né? Não era um bailezinho fraco, outro mais ou menos, né? Que é mais ou menos assim. Não, era todo dia coisa grandiosa, né? Porque era através de projetos, de prefeituras, com esses patrocínios e tal. E foi uma experiência diferenciada, tia. Foi um negócio assim também que agregou, assim, né? Toquei outros estilos de música, que não era só a música gaúcha, né? Também isso é uma coisa que agrega. E também na época eu já estava, falasse ali do Elton, eu já estava começando a ouvir outros tipos de música, né? Que não só a gaúcha, né? E tomando gosto e começando a pesquisar outros estilos. E daí lá nos nativos eu no meu caso tive que fazer isso pelo exercício da função ali, né? Eu tocava gaita e violão, né? E cantava alguma coisa também. Então tinha que cantar música internacional e tal, e fazer... eles tinham essa levada também, então... Nós fazíamos cover de música internacional, né? Que legal, cara. No show, né? Bem diferente, né? Bem diferente. Era um show, assim, meio que para todos os gostos, sabe? Nós tocava da música do Sul até a música pop internacional, né? Sim. Então, fazia esse giro. Deixa eu... Só um minutinho. Ô, Enoê, tá vazando esse barulho aí da obra aqui de baixo? Enoê? Não? Não. Quem é que será que é? Cara... É um vizinho ali que tá fazendo... Acho que agora ele tá... Antes ele tava cortando o piso, agora ele tá assentando o piso. É pra você. E o bar tá vazando, porque eu pensei, eu tô ouvindo... É que eu não tô ouvindo no fone, mas tô ouvindo fora. Não tá pegando. Posso desligar aqui? Pode. Até aqui viemos liso, então. Então viemos liso. Viemos liso. Mas não vamos prolongar muito, eu acho, porque a Sara também, eu não sei. Tem que fazer senão tu não vai aguentar dois. Eu até vou ir mais... Com a Sara é um fandango, então. Porque vai só tocando. Eu vou fazer um podcast com ele depois. Que right. Tá. Eu vou daqui emendar já daí te perguntando o que veio depois, então, dessa fase aí. E nesse momento com os nativos, tu teve essa baita experiência que te mostrou uma realidade bem diferente, né? E dali tu voltou aqui pro Rio Grande, tu veio tocar em outro grupo ou tu ficou lá por Santa Catarina? Sim, então, de lá eu tive uma época morando ali no litoral, em Balneário Camboriú, rápido assim, fiquei um ano ali. E aí, fazendo
enfim, freelance, trabalhando com estúdio que eu já trabalhava na época, né? Aham. E aí vim pra cá, porque como esse mercado, no meu caso, de estúdio, estava mais concentrado aqui, e na época não tinha os home studio, né? Uhum. Aí viemos pra cá e em seguida comecei a fazer daí com o Elton. Aí tu começou a trabalhar com ele, com o Elton. E isso aí, com o Elton Saldanha. Fiz uns bailes de novo com o Bonitinho também. Nos encontramos, ele disse, tia, mas o que tu tá fazendo? Tia, eu tô por aí. Tá, mas e vamos tocar? Tia, vamos fazer, de vez em quando vamos fazer uns bailes junto aí. E fiz mais umas viagens com ele, fiquei mais uns meses fazendo isso. Ora ia com o Elton, ora ia com o Bonitinho, ora ia com... Tinha uma dupla, grandes artistas aqui da nossa terra, que é o Enzo e o Rodrigo, os Munari, né? Fiz uns shows com os guris também, baitas parceria. E aí, logo em seguida disso, eu ingressei no camperismo, no final de 2004, daí. No grupo do João Luiz Correia. Final de dezembro de 2004, isso é. Aí nós entramos em 2005, já com aquele DVD que tem... que a gente fez num teatro lá e tal, que a gente tá sentadinho ali e tal. E toca umas músicas clássicas aí. Tudo novinho naquele DVD lá, tudo magrinho. Magrinho, com a carinha lisa, né? Sem barba, pouca barriga. Até o João bem magrinho, né? Bem magrinho, né, tia? E ali... Ali a gente começou a trajetória, né? A trajetória, que daí foi longe. Daí a gente teve junto, no total, 11 anos. Ah, é tempo, né? Eu tive uma fase... Eu saí uma fase, né? Quis dar uma passeada. Fiquei um ano, não deu bem um ano, deu 11 meses fora. Tive com o Grupo Candeeiro, outros grandes parceiros, grandes amigos, tive uma fase muito bacana lá. Mas aí, por questão de logística e tal, e até de identificação de estilo, assim, sabe? Aí eu retornei. Retornei pro camperismo. Daí fiquei mais... a primeira foi 5 e depois fiquei mais 6 daí. Com o João. E ali nessa fase do João, tu assessorava ele muito no palco, né? Porque era vocês dois que eram... Tu era quase uma segunda voz. Em alguns momentos tu era a primeira... Isso, A gente tinha esse... digamos... esse papel ali da frente, né? Digamos, da frente do grupo, né? Pela minha função, por tocar gaita e por cantar, né? Então eu tinha esse papel, principalmente no baile, né? Esse protagonismo ali ao lado dele, né? E foi assim isso desde o início, até quando eu cheguei lá. Eu não sei se ele lembra disso, mas ele vai lembrar. Quando eu cheguei lá, que eu sempre fui aquele cara muito cuidadoso, assim, sabe? De tipo, de não avançar o sinal, né? Eu cheguei lá, e até tinha mais componentes na época. Tinha bastante gente no grupo. Era uma orquestra. Aí foi saindo o pessoal e coisa e tal, e aí foi ficando aquele grupo que depois ficou anos junto, né? Que era eu, o João, o Jorginho e o Juliano. Esses 4 aqui saía um, saía outro, e ficava, nós permanecia. Aí, mas eu cheguei lá, como eu sempre digo, com a minha gaitinha aqui no meu canto, tocando. Né? Fazendo a minha. Ia lá cantar. Ia lá cantar. Aí um dia ele me chamou. Me chamou, diz ele, Ramos, é o seguinte, ali quando tu pegar a gaita, tu vem pra frente ali, meu galo. Eu disse, não, João, eu tô aqui, e na época realmente tinha um outro cantor lá que fazia, né, e ele, né, ele que é o frente. O canário, né, o frente da história, né. E eu disse, cara, eu fico cuidando aqui pra não avançar, né? Ele disse, não. Ali, quando tu pega a cordiona, meu galo. Que jeito dele. Quando tu pega a cordiona, é contigo. É contigo ali. Inclusive, eu dou umas recuadas ali e tu chega aí e bota. Eu disse, bueno, então tá. Então tá. Porque até foi bom ele fazer isso aí, porque realmente eu chegava ali, porque eu, em algumas
em alguns outros grupos que eu participei, eu tinha essa conduta, mesmo lá nos nativos. Sim. Eu era mais, digamos assim, pela função eu poderia fazer, mas eu nunca cheguei, apesar de, como eu sempre disse, sempre tive à disposição do grupo, do patrão, né? Sim. Eu sempre deixei claro isso, mas eu não avançava, principalmente na questão do palco, né? Cada um tem o seu papel e eu sempre cuidei isso aí, né? E, então eu tinha essa conduta em outros grupos, de chegar ali, tocar, fazer a minha e baixar a cabeça e ficar quietinho na minha. Ia lá, cantava, fazia meu vocal. E ele disse, não, Galo, tu tem que ir ali, quando a tua hora é contigo. É contigo. Eu disse, eu expliquei pra ele, não, cara, eu tava aqui cuidando, né, cara, porque às vezes tu pode ser mal interpretado, sabe? De tu chegar, te imagina tu numa banda, tu tá entrando na banda, tá? Tu é contratado pra fazer uma guitarra base daqui a pouco e começa a solar e vocal. Aí daqui a pouco tu vai, daí tá o teu patrão ali, ou o cantor da banda, e tu chega lá, o cara vai, segura aí, meu. Né? Tipo, né? E é isso aí que eu sempre fui cauteloso com isso, né? E daí, a partir desse momento... Como ele te deu o aval, né? Me colocou nesse papel, eu disse, então vamos fazer. Dentro da minha... E eu lembro que eu falei para ele, João, assim, ó, dentro da minha condição, do meu potencial aqui, até onde eu consigo, é tu que tem que me dizer até onde eu vou. É claro que todo mundo tem limite, eu tenho limite, mas dentro do que eu acho, do que eu consigo fazer... Eu estou à disposição do grupo, né? Sim. Ele disse, não, aí o que é contigo. Ele falou, disse, bueno, então vamos grudar ali. E aí começou essa... Quando eu estava no palco, quer dizer, eu ficava o baile todo no palco. Ora, eu ficava só cantando no início do baile. E aí depois ele largava, depois... como é que é? No início ele fazia assim, ele ficava um pouco, daí o Juliano largava a gaita, ficava eu e ele tocando gaita, e o Juliano fazendo um vocal ali, aí depois ele largava e voltava o Juliano. Aí depois de um tempo, aí ele já tocava uma hora de gaita e largava, eu já pegava a gaita e já ficava. Sim. Mas às vezes muitas vezes ele descia do palco para atender um fã, tirar uma foto, um negócio que é normal, né? E foi assim, daí quando ele estava no palco era essa coisa desse bate-bola, até conversando mesmo, e fazendo piada o tempo todo, né? Sim. Meu Deus, tinha baile que nós se passava, né? Passava o público às vezes não entendendo nada, e nós dando risada, e fazendo piada com tudo que era coisa, e com nós ali, principalmente entre nós entre mesmo. Vocês, né? Piada interna. Piada interna, né? Mas tu sabe que isso, apesar de que muitas vezes o público não entende o que está acontecendo, mas a energia eles entendem. Claro, de entendeu? Vocês dois. Tu sabe que exatamente, o riso é uma coisa contagiosa, né? Sabe? Tu trabalha com humor, tu sabe disso, né? Sim. Tu tá no palco, né? Tá no palco ali com o microfone. Tu não precisa nem contar a piada, se tu começar... Contagia ou não contagia? Contagia. E era mais ou menos assim que acontecia, né? Com a gente ali. Nós começava a falar e, enfim, interagir e coisa e tal, e as palhaçadas, e uma piada, e muito não, tudo de improviso, né? Muito improviso. Muito improviso. É coisa da hora ali. Nós não tínhamos as piadas prontas. Claro, alguns clichês, sim, né? Sim. Tipo, como o Gauchão de Apartamento era um clichê, né? Nós tínhamos uma direção. Agora... Onde ia parar, vocês não sabiam. Como diz, o texto do Gauchão de Apartamento que nós fazia ali, era cada dia uma história, nós inventava na hora. É um negócio. E, enfim, tinha isso aí, ele tem esse dom, e eu acho que eu também tenho, assim, desse negócio. E tinha essa sintonia, né? Então foi. Aí quando eu saí de lá, enfim, as pessoas me cobraram muito, né? Agora já entenderam, né? E tal, e dele também, ele me falou, disse, me incomodo, que tu não tá aí. Que não tá no grupo mais. Mas é natural, porque o que acontece, né? As pessoas são muito... acostumam, né? Acostumam de ver qualquer nessa questão da artística, assim, num grupo de pessoas que permanecem muito tempo junto, né? Onde um falta, mas cadê o cara? Né? Sente, né? As pessoas têm muito essa coisa e
além do musical, do artístico, o visual, né? O ser humano é muito visual, né? Sim. De olhar ali, cadê o cara, né? E, enfim, levou um tempo até comigo mesmo. Eu ia tocar nos lugares assim, o pessoal dizia, já com o meu grupo, com a minha história, né? O pessoal comentava assim, não, tá legal o teu grupo. Mas lá era mais legal, né? Tu lá e tal. Mas é outra história agora. Sim. Demora um tempo, né? Pra entender, né? Até as pessoas entenderem. Hoje tu tá com o teu grupo. Hoje, Lincoln Ramos e grupo, né? Eu faço muitas coisas solo, né? Também. Ou em parceria com outros artistas, assim. Não necessariamente só com o grupo, né? Até antes da pandemia, a gente tinha mais uma rotina. Agora, com a pandemia, comecei a fazer essas outras coisas. Eu já vinha, na verdade, né? Através até mesmo dos festivais, né? Que eu participei de alguns, assim, de vários, né? De festivais, que era uma coisa que eu fiz antes de ingressar nos grupos maiores, assim, de baile. Eu participava de festivais também, né? Só que daí quando tu entra num grupo de baile, assim, que tem essa demanda de agenda, tu não consegue, né? Até porque o festival é final de semana, né? Sim. Também. Então, aí eu não pude mais fazer. E era uma das coisas que eu tinha vontade de voltar a fazer. Eu tava lá tocando baile, mas eu tinha aquela vontade assim, isso aqui é um negócio legal que eu gostava de fazer, né? Estar lá no festival. De estar lá no festival, de tu chegar lá, de tu encontrar a turma toda, né? Os colegas e tal, e tu confraternizar. E eu gosto muito dessa coisa, assim, de tipo assim, eu tenho o grupo, a gurizada que toca junto comigo, mas eu gosto de, eventualmente, tocar com outro parceiro que tu não costuma tocar sempre. De ter essa troca. E no festival é isso, porque festival é isso. Dá um tema, tu tem que escrever a letra e a melodia. O festival, muitas vezes, tu chega lá, tu não sabe com quem tu vai tocar. Sabe? Claro, tem é pré-estabelecido, assim, muitas vezes, mas algumas vezes tu chega lá, tu não sabe exatamente quem é que vai te acompanhar. Sim. E tu tá lá com a letra decorada, com a música e tal, e tu sobe no palco e faz, né, desempenho teu. Ou ensaia, às vezes, ali um pouco antes do festival, dá uma passada na música e vamos, né? Vai. É aquela coisa da emoção da hora ali, né? Então, é uma experiência musical diferente, né? Sabe? E eu tinha isso, assim, porque o que acontece com o baile? O baile, ele te oferece uma experiência só, sabe? Uma rotina. Né? É sempre a mesma coisa, vamos dizer. Exatamente. É uma rotina. É um dia, é o outro, é depois, é semana que vem, é o mês que vem, é o ano que vem. É a mesma coisa. Né? E o festival não. O festival é diferente. Cada lugar é diferente. Cada música é um grupo de pessoas que vai tocar. Cada música é diferente uma da outra. Às vezes tu toca E é um desafio pessoal também de criação, de nervosismo, de saber se vai entrar coisa, se vai funcionar. Exatamente. Ele tem essas outras emoções, né? Mas eu gosto do baile também. Então, hoje em dia eu faço um pouco de cada. Um pouco de tudo, sabe? Que bueno. E também, falando de desafio, na RBS, o César Oliveira e o Rogério Melo passaram bastão para vocês, para ti, agora eles faziam um quadro na última edição, não foi tu que fez ou estou confundindo? Não, eu tive envolvido assim, ó, na RBS, eu participei de algumas campanhas, né? Sim. Que foram a exemplo da Cavalgada do Bem. Cavalgada do Bem. Cavalgada do Bem, que tem o Grisotti como um mentor e um cara que fomenta essas coisas todas, né? Sim. Esses movimentos, assim, entre outros, né? Que a gente já fez com ele, a exemplo das músicas tema da Chama Crioula, que eu já cantei 2 anos. Teve um ano que eu cantei uma música de autoria do Erlon, e esse ano que passou nós cantamos junto uma música dele, né?
Esse de 2021. Até rodou, inclusive, também na RBS. E esse ano também que passou, nós cantamos também junto, daí uma música nossa em parceria, da Cavalgada do Bem. Cavalgada do Aí Bem. ficou, acho que 2 meses rodando na mídia ali. Sim. Nós cantando a música da Cavalgada. É muito bacana, sabe? Tu participar, tu saber que com o teu trabalho e sobretudo com a tua arte, né, porque é um dom que a gente recebe, tu poder participar desses movimentos, né? Sim, de ajuda. Exato, que tanto enriquece a cultura, mas ainda ajuda pessoas, né? Enfim, tem esse propósito, né, de ser solidário, enfim, de poder ajudar alguém que está precisando, e isso se acentuou muito na pandemia. Né? Muito, né? Muito. Eu participei de muito movimento solidário, muita live, né? Nas lives solidárias. Eu lembro, tu estava sempre envolvido com as lives. Gravei muita coisa lá no meu estúdio também, com esse intuito. Fiz muito dessas videochamadas. Nossa! Era diariamente, assim, sei lá, 10, 15, 20 videochamadas. Porque aquelas coisas que às vezes tu não podia participar simultâneo, mas tu ia lá e cantava uma música e mandava para aquela live e o pessoal rodava lá. Temos agora aqui, vai participar com a gente, o Lincoln Ramos, lá do CTG, lá do interior, não sei de onde. Aí eu mandava, né, um vídeo e tal. Sim. E eu fiz muito Um monte. Muito. E é como eu disse, é um sentimento muito gratificante de saber que tu tá participando, que tu tá junto com aquela turma, né? Que vão, enfim, vão lembrar. Alguém vai lembrar que tu ajudou, que tu foi solidário. Claro. Isso aí é gratificante mesmo. É bem legal. Tu deve ter feito muita coisa também, né? Fizemos algumas coisas, né? Em conjunto, inclusive. Exatamente. Não esqueça de uma live que a gente falou lá que nós comemos depois uma carne de panela lá com umas mandioca lá, que foi o Eliandro Luz, que era o cozinheiro lá. Sim, não era do Guardiões? Do Guardiões. Que boia bem boa aquele dia. Exatamente. Deus, nós sentados na mesa, eu, tu, João Luiz Correia, e mandando ver É uma boia. Carne de porco e... Daquelas que não dá vontade de parar de comer, né? Deus, isso aí redondo de lá. Que coisa boa, né? Lincoln, quero te agradecer. O papo tá demais, a gente... vai longe se deixar, né, cara? Muito bom. Mas é uma honra te receber aqui, cara. Eu queria muito tempo conversar contigo, saber um pouco da tua história, falar um pouquinho, contar pra galera o que é importante a gauchada saber, de onde que veio os artistas, de onde que vem, né, a trilha que eles passaram, o caminho que eles passaram para chegar onde estão hoje. E com certeza... Tu é um cara que é talentosíssimo, recebeu um dom de Deus e está aproveitando muito bem e nos agraciando com o teu dom, né? Que isso que é importante, né? Seja nas composições que tu faz, seja com a tua música, cantando, tocando, que é um multi-instrumentista aí. Todo mundo sempre fala muito bem de ti, sempre que tu é um cara que... É um cara engraçado, é um cara que imita os outros, né? Na voz. Faz isso, hein? Né? No jeitão dos caras. Bom. Então, e é um baita de um ser humano também. Então, muito obrigado, cara. Eu fico muito lisonjeado de te ter aqui. Eu que agradeço e também aproveito para evidenciar que recebi o teu convite. Quero reforçar aqui para a moçada que está curtindo aí, que recebi assim como de uma forma muito grata o teu convite. Sabe? Obrigado. Foi mesmo... Na verdade, a gente já tinha comentado da possibilidade, mas quando isso se efetivou, eu fiquei bem contente mesmo da oportunidade de estar aqui, batendo esse papo contigo, né? Da gente, através disso, construindo uma amizade, né? Porque à medida que a gente bate um papo, se conhece, os laços se reforçam, né? Sim. E, enfim, aproveito... Vou usar aqui o espaço para essa moçada que te segue e convidar que nos sigam lá nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, é Lincoln Ramos, _oficial. E, enfim, te agradeço. Peço que Deus esteja sempre te abençoando aí e te cuidando. Desejo mesmo. Que tu aproveite esse teu talento para estar sempre transmitindo uma boa mensagem para os teus espectadores aí.
É isso aí. Os seguidores. Os seguidores. Tá, Che? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Tamo junto, Galo. Tamo Feito. junto. Deixa eu agradecer rapidamente os patrocinadores e vamos dar-lhe a finaleira aqui, então. Vamos lá pra tela aqui, produção. 601 Hubcast, o lugar certo para montar o teu podcast. Entra lá no Instagram, nas redes sociais, @Hubcast601, toda a estrutura de câmera, luz, som, tudo que tu precisar para montar o podcast, que é a onda do momento. Esse ano de 2022 é o ano do podcast. Tu não pode estar de fora, hein? Também NBK Office, especialista em cadeiras de escritório para o teu home office ou para tua empresa, quer dar aquela renovada, botar cadeira executiva, diretor, presidente, vai lá na NBK Office. Top In-House, móveis e projetos, 5 lojas em Porto Alegre, região metropolitana. Tu vai encontrar uma variedade imensa de sofás, prateleiras, mesas, cadeiras, tudo para deixar a tua baia bem top. É lá na Top In-House. Temos também Rodízio Burger Poa, o primeiro rodízio de hambúrguer do Rio Grande do Sul. Hambúrguer feito lá na churrasqueira. Quer fazer aquela presa com a nega véia, com o maridão? Leva lá no rodízio que tu vai ver que o negócio é muito bom. Temos também a RJ Dil desde 1988 com ferragens para móveis. Eles têm milhares de produtos aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul é uma das maiores empresas nesse segmento aqui. Puxador, dobradiça, tudo que tu precisa para os teus móveis tu encontra na RJ Dil. Temos também a Bairrista Chopp Bagual. Para quem é bairrista, seja gaúcho raiz ou de apartamento, tu é gaúcho e bairrista, tem que tomar o Chopp Bairrista. O Bairrista é da Salva Cervejaria, que a qualidade tu sabe que é top e tu encontra nos melhores supermercados, nos melhores bares, enfim. Tu tem que experimentar que tem o Garibaldi ali, o desenho dele, então tu vê que é bairrista o negócio, é de gaúcho mesmo. Né? E esses são os patrocinadores do nosso podcast, os Tamo Junto, né? Já ia falar 601 é o lugar onde a gente faz aqui. E hoje eu tive a honra de receber o meu grande amigo aqui, o Lincoln Ramos. Muito obrigado, meu Galo. Feito, Galo, velho. Tamo junto. Tamo junto. Faz o seguinte, compartilha esse programa nas redes sociais aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde que tu tá assistindo, no TikTok, tem os cortes no TikTok, no Instagram, compartilha com os amigos, comenta, deixa um comentário aí. Segue a gente nas redes sociais, @Léo o Gauchão de Apartamento. Toda semana eu tô com um convidado aqui, então fica acompanhando, sempre sai episódio novo. E lembrando, mais uma vez, dia 28 de maio tem a estreia do stand-up do Léo Gauchão de Apartamento. Aqui em Porto Alegre, no Teatro da Henrigues. Os ingressos tu encontra no site gauchãodeapartamento.com.br. Conto com vocês lá. Tamo junto, valeu!